Olá, bora continuar nossa jornada pelo cálculo de áreas. Hoje, o foco é num problema bem clássico. Como é que a gente acha o espaço exato que fica entre duas curvas? Vamos nessa? Sabe, lá da geometria básica, a gente aprendeu a calcular a área de retângulo, triângulo, círculo, mas e quando as bordas não são retas? E quando são definidas por funções mais complexas? É aí, que a geometria simples não dá mais conta do recado e o cálculo entra em campo. Dá uma olhada nessa imagem aqui. A gente tem uma área, que estamos chamando de S, toda fechadinha. Em cima, a curva y igual a f de x. Embaixo, a curva y igual a g de x. E dos lados, as retas verticais em A e B. Para isso aqui, não tem formulinha pronta de geometria, não. Então, a grande pergunta que a gente vai matar hoje é essa. Como é que se mede uma área com um formato todo irregular assim? Como a gente consegue dar um número exato para aquela região ali pintadinha? E a resposta, a nossa ferramenta principal para esse desafio, é a integral definida. E o mais legal é que a ideia por trás disso tudo é, na verdade, bem simples. É tudo uma questão de subtração. Uma subtração bem esperta. Pensa comigo, se a gente calculasse a área inteira debaixo da curva de cima, a f de x, teríamos um valor maior do que o que a gente quer, certo? O que a gente precisa fazer é arrancar ou subtrair a área que não faz parte da nossa região. E essa área que a gente tira é justamente a que fica debaixo da curva de baixo, a g de x. O que sobra? Exatamente a área que estávamos procurando. E é aqui que a gente vê essa ideia virando matemática de verdade. A área é a integral, de A até B, da função de cima f de x menos a função de baixo, g de x. É aquela nossa lógica de subtração, só que agora escrita na linguagem do cálculo. Simples, elegante e, nossa, como é poderosa. Beleza, já entendemos o que e o porquê. Agora vamos para o como. Gosto de pensar nisso como uma receitinha de bolo, sabe? 3 passos que funcionam para quase qualquer problema desse tipo. Bora ver cada um deles. Primeiro passo, visualizar. Tem que desenhar, nem que seja um esboço, para sacar qual função está por cima e qual está por baixo. Segundo passo, achar os limites. Onde é que essas curvas se encontram? Esses pontos de encontro, o A e o B, vão ser os nossos limites da integral. E o terceiro passo, montar a integral. É só fazer a de cima menos a de baixo e mandar ver no cálculo. Teoria é legal e tal, mas o jeito mesmo de firmar o conhecimento é botando a mão na massa. Então, vamos pegar essa nossa receita de 3 passos e aplicar em alguns exemplos de verdade para ver a mágica acontecendo. Vamos ao nosso primeiro desafio. De um lado, a parábola y igual a x ao quadrado. Do outro, a reta y igual a x mais 2. Nossa tarefa é encontrar a área da região que elas delimitam juntas. Vamos lá. Passo 1, visualizar. Ao jogar as duas funções no gráfico, fica tudo na cara. A reta laranja y igual a x mais 2 está por cima e a parábola azul y igual a x ao quadrado está por baixo na região que nos interessa. Passo 1, concluído. Agora, passo 2, os limites. Para achar onde as curvas se cruzam, a gente iguala uma à outra. X ao quadrado é igual a x mais 2. Dando uma ajeitada, a gente cai numa equação de segundo grau bem tranquila, que ao ser resolvida, nos dá os pontos de encontro, x igual a menos 1 e x igual a 2. Pronto, esses são os nossos limites, A e B. E o passo 3, montar e resolver. A área será a integral de menos 1 a 2 da função de cima, que é a reta, menos a função de baixo, a parábola. Ou seja, a integral de x mais 2 menos x ao quadrado. E após realizar a integração e aplicar os limites, chegamos ao resultado final 9 sobre 2, ou 4,5. Essa é a área exatinha daquela região. Como deu para ver, nossa receita de 3 passos funcionou, que é uma beleza. Bora para um segundo exemplo. Agora a área entre duas parábolas. Uma que abre para cima, y igual a x ao quadrado, e outra que abre para baixo, y igual a 2x menos x ao quadrado. Passo 1, novamente. O gráfico já entrega o jogo. A parábola que abre para baixo, y igual a 2x menos x ao quadrado, é a nossa função de cima. A parábola que abre para cima, y igual a x ao quadrado, é a de baixo. Para o passo 2, igualamos as funções para achar os limites. A álgebra nos leva a 2x vezes x menos 1 igual a 0, o que nos dá os pontos de intersecção em x igual a 0 e x igual a 1. Mais rápido desta vez, o processo vai entrando na cabeça. Então montamos a integral da função de cima menos a de baixo, ou seja, 2x menos x ao quadrado menos x ao quadrado, com os limites de 0 a 1. Resolvendo, encontramos que a área total é exatamente 1/3. Último exemplo, e esse tem um detalhe interessante. Vamos calcular a área entre a curva cúbica y igual a x ao cubo e a reta y igual a x. Olha só para o passo 1 aqui. A visualização revela algo diferente.
As curvas se cruzam na origem e criam duas regiões de área separadas, uma no primeiro quadrante e outra no terceiro. Mas antes de calcular duas integrais separadas, pare um momento e observe. Existe uma simetria perfeita em relação à origem. Isso é uma pista para um atalho muito elegante. Graças a essa simetria, não precisamos de duas integrais. Podemos simplesmente calcular a área de uma das regiões, por exemplo, a da direita, que vai de 0 a 1, onde a reta y igual a x está por cima, e depois multiplicar o resultado por 2. Eficiência é tudo! O passo 2 confirma nossa observação visual. Igualando x ao cubo a x, encontramos 3 pontos de intersecção, -1, 0 e 1. Isso valida, matematicamente, a existência das duas regiões que vimos no gráfico. E, ao executar nosso plano, integrar de 0 a 1 e dobrar o resultado, chegamos à área total de 1/2. Um problema que parecia mais complexo foi simplificado com uma observação inteligente. Ok, passamos por toda a mecânica do cálculo, mas vamos dar um passo atrás. Por que essa habilidade é tão importante para além da sala de aula de matemática? O ponto crucial é este. Essa técnica é um pilar em muitas áreas. Um engenheiro pode usá-la para calcular as forças em uma viga de ponte. Um físico para encontrar a energia total gasta por um motor. Um economista para medir o benefício total que um novo produto traz ao mercado. É a linguagem que usamos para quantificar o complexo. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Agora que temos essa poderosa ferramenta, que outras quantidades, aparentemente imensuráveis na ciência, finanças ou até na biologia, poderiam ser desvendadas com ela? O alcance é vasto e fascinante. Obrigado por acompanhar.